Olha, exemplo do que já aconteceu nas sessões anteriores do Alesc Itinerante, essa iniciativa que foi do presidente Mauro na gestão passada e que deu muito certo. O ponto alto da Alesc Itinerante, em todas as edições que nós participamos, e eu tive a oportunidade de participar de todas, o ponto alto foi a participação da comunidade no projeto. Então, a nossa expectativa é exatamente essa, que nós tenhamos uma participação efetiva, possamos ter essa interação de modo especial com a bancada que representa a região no parlamento e que a partir dessa interação, a partir dessa participação, dessa troca de ideias, nós possamos também subsidiar o nosso trabalho lá na Assembleia Legislativa. Portanto, resumindo, a nossa expectativa é de uma grande participação, a exemplo do que aconteceu nas outras edições do Assembleia Itinerante. Presidente, Ângelo, no Jornal Diário do Planalto, Canoinhas. Talvez seja meio prematuro, mas eu não podia perder essa oportunidade de pedir para vocês. Nós estamos agora na fase do anteprojeto da SC 120, que vai ligar Canoinhas, Bela Vista, Linópolis a Timbó Grande. Uma estrada de quase 100 anos que está aberta, uma estrada de chão em precárias condições. Caçador já tomou a iniciativa de fazer entre Caçador e Timbó Grande. A nossa região está fazendo agora, acompanhei a comitiva que fez todo o trajeto dela durante a semana passada. E é uma sementinha que está nascendo agora, mas eu queria contar com a força da bancada do Planalto Norte de Santa Catarina, porque é prioridade de Canoinhas, Bela Vista, Linópolis e Timbó Grande nessa estrada. Mais de 200 caminhões passam carregados todos os dias, né? É uma estrada que vai custar na faixa de 500 milhões de reais, eu sei que é muito dinheiro, mas se a gente não sonha, a gente não acorda para a realidade. Então, eu acredito que vamos poder contar com a força da nossa bancada e nós só dependemos de vocês e do nosso governo de Estado. Vamos organizar de lá para cá, a palavra do deputado Antídio, para responder essa pergunta. Bom, agora me pegaram. Mas certamente que dentro dos programas do governador Jorginho Melo, certamente, como o nobre colega aí já colocou, que é um investimento muito grande, mas é uma semente que nasce e certamente também o governador dará continuidade dentro de todos os projetos que tem tido, como Estrada Boa Rural, né? Mas acreditamos que deverá também de acontecer isso. Bom dia, deputados, bom dia a todos. Gostaria de dirigir minha pergunta ao deputado Dr. Vicente, enquanto coordenador da bancada do Norte. Me chamo Cadu Reis, sou repórter da Rede de Notícias da Caerte. Nós tivemos nessa legislatura o advento da oficialização das bancadas regionais que passaram a fazer essa atuação mais específica. Eu queria perguntar ao senhor, enquanto coordenador, quais têm sido os focos de atuação da bancada e também aquilo que deve ser discutido dentro de instantes nessa reunião. Muito obrigado pela pergunta. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, senhor presidente, meus amigos deputados, componentes da bancada Norte-Nordeste. Nós escolhemos, até a pedido da instituição Alesc, uma prioridade para todas as três associações, Anvale, Ampanorte e Amunesc, que foi a realização da Serra Dona Francisca. Todo o esforço, a pedido do presidente da Alesc, foi dirigido de uma maneira de comunicação para que essa obra ela fosse realizada e terminada. Então essa é a obra prioritária de toda a nossa bancada. É lógico que existem desafios, principalmente aqui no Planalto Norte, como o término das obras do hospital aqui em Mafra, São Vicente de Paulo, e também da SC 477, que está prestes a ser inaugurada, uma obra de 50 anos, toda pavimentada em concreto, que vai ligar a BR-116 à BR-280, passando pelo município de Major Vieira. Então tem várias obras importantes, mas assim, o apoio dessa reunião é justamente ouvir as lideranças. Tem detalhes que são importantíssimos para cada um dos deputados aqui presentes e é um braço estendido da Alesc para ouvir as várias manifestações que a gente vai encontrando no corredor, em reuniões e também
de uma maneira pessoal. Acho importante essa reunião, porque além dessas prioridades de obras em si, do governo do Estado, nós temos uma que nos absorveu bastante preocupação, que foi o término, ou o início de realizar, talvez depois da Serra Dona Francisca, na BR-280, que no trecho da 101 até o Porto São Francisco, nós tivemos um contato na semana passada com o ministro Renan Filho, que nos, não vou dizer prometeu, mas ele calculou que até a metade desse próximo semestre, os projetos de 17 dos 37 quilômetros estariam prontos para licitação e que correm risco de que antes do final do ano a gente possa ver o primeiro quilômetro sendo asfaltado dessa obra. Essa obra demanda uma atenção toda especial, e quem vem de São Francisco de caminhão até Jaraguá do Sul, até a BR-101, não raramente leva 3 horas e meia, 4 horas, um trecho que normalmente tomaria 1 hora, 1 hora e 15 no máximo. Então é um gargalo para a região, e acredito que todos os deputados aqui, eles estão preocupados muito com essa obra, que na realidade é uma BR. Mas o povo em geral, ele reclama, presidente, reclama de nós que estamos no dia a dia, na ponta, ouvindo as pessoas. Eles não fazem comparar, isso aí é coisa de senador e deputado federal e tal. Os caras não querem nem saber. Se você é representante, você tem que se preocupar com essa situação. E fica esclarecido, né, que nós tivemos um café da manhã na semana passada, durante uma comemoração de inauguração de um trecho da BR-470, e fizemos essa solicitação, pressão, e deixamos ali e ouvimos coisa boa. Então, está valendo a pena. Obrigado. Queria saber de vocês se existe uma minuta de projetos regionais que vão ser discutidos nas comissões, nessas reuniões que vão acontecer agora pela manhã, e se sim, quais são as principais? Se o deputado Fernando puder responder, por favor. Deputado Fernando. Muito bom dia, presidente, todos os deputados, toda a imprensa. Então, a bancada regional, ela teve algumas prioridades, porque muitas vezes nós íamos de forma isolada até o governo do Estado fazer solicitações, e os questionamentos, os pedidos isolados, eles tinham muitas dificuldades de serem contemplados, porque 40 parlamentares, cada um com pedido, fica um tanto difícil. Quando foi feita a criação da bancada do Norte, e tive a oportunidade de ser o coordenador, colocamos algumas prioridades. Foram 4, 5 prioridades. Não aumentamos tanto até que a gente pudesse contemplar as prioridades que a gente havia colocado. Então, em primeiro lugar, a gente colocou a Serra Dona Francisca. Já tivemos um avanço significativo, o início das obras da área de escape da Serra, algo que, infelizmente, chamado há algum tempo de Rodovia da Morte, Serra da Morte, porque perdemos muitas vidas ali. E com isso, a gente conseguiu, com insistência da bancada do Norte, que o governo atendesse esse pleito e a gente conseguisse uma obra de 35 milhões de reais. Além disso, a SC 477, rodovia ligação a Canoinhas, era um pedido antigo da população, que a gente conseguiu avançar também através de pressão da bancada do Norte. Nem tudo é carinho, muita coisa é pressão, e a bancada do Norte acabou avançando por esse lado. E na saúde, nós tivemos aí, através de um trabalho da bancada do Norte, um aporte interessante para o Hospital São José em Joinville. Também temos essa prioridade aqui em Mafra, da ampliação do Hospital de Mafra, que atende todo o Planalto Norte Catarinense e serve de retaguarda para a região da Amunesp, a região da Vale. Nós temos uma grande dificuldade. O que ocorreu na Covid foi um fato que demonstrou a importância de termos hospitais de retaguarda. Mafra, Canoinhas foram retaguarda para a gente. Então, esses pleitos que a gente trouxe lá atrás, a gente continua defendendo. Conversávamos pela coordenação do deputado Vicente Caro Preso, que não adiantávamos trazermos mais pleitos se não terminássemos aqueles que nós tínhamos avançado. E um dos que já começou e está finalizando também é o acesso a Itaiópolis, um acesso importante
uma empresa havia vencido uma licitação no passado, essa empresa acabou abandonando a obra, nós ficamos praticamente onde tinha asfalto, nós ficamos em poeira e lama durante um período muito grande, onde foi feita toda a fresagem e foi deixado sem a requalificação e sem a repavimentação. Com isso, a Bancada do Norte foi até o governo, foi até a Secretaria de Infraestrutura e conseguiu avançar também. E daqui a pouquinho, às 9 horas, nós teremos uma reunião da Bancada do Norte para priorizarmos também mais alguns temas, porque alguns já foram ultrapassados, C477, acesso a Itaiópolis, Serra Dona Francisca, então quando vai saindo alguns, a gente vai incluindo outros. E nesse caso, a partir das 9 horas, a gente vai começar a dialogar e discutir para colocarmos mais 2 ou 3 feitos aí da nossa região. E aproveitar rapidinho para fazer um convite para todos vocês. Entre hoje até sábado, nós temos aqui em Canoinhas e Três Barras, o micro-regional da Olimpíada Estudantil Catarinense, que está acontecendo o maior evento da região, inclusive atende a Munesc e Ampla Norte, e todos estão convidados a participar lá de 14 a 16 anos a modalidade. Camila Levin, da TVAU. Eu gostaria de perguntar para vocês em relação às pautas que vão além da infraestrutura. Qual vocês pontuam que são os assuntos que devem ser os mais importantes em debate nessa LESC itinerante? Um bom dia a todos. Gostaria de antecipar a todos aqui um grande movimento que nós lançaremos aqui na Assembleia Legislativa, depois de vários estudos que fizemos. Uma reparação histórica precisa ser feita aqui na região do Planalto Norte e Planalto Serrano, mais especificamente a região atestada pelo conflito do contestado. Ela coincide e muito com a faixa de onde foi o maior impacto do conflito do contestado. A partir disso, a nossa moção, que parte da nossa iniciativa, mas com certeza terá o abraço dos novos colegas, um movimento de assembleia, solicitando que nós tenhamos aqui na nossa região do contestado também os benefícios que há, por exemplo, na região da Sudene, que pega do norte de Minas Gerais até boa parte do norte e nordeste do país. Esta é uma reparação histórica que precisa ser feita com esta região para o estado de Santa Catarina, que além de tudo, historicamente também recebe menos benefícios do governo do estado. O nosso dinheiro vai para Brasília e não retorna. E além disso, outras regiões que recebem esse dinheiro que não volta para nós, têm benefícios para a instalação de empresas naquelas áreas. Por isso, esta reparação vai começar a partir de hoje, com um movimento que nós lançaremos aqui na Assembleia. Convido a todos a acompanhar o histórico que nós vamos apresentar aqui nas breves comunicações. Nós aqui do Planalto Norte temos uma dificuldade muito grande que é em relação à saúde. De todos os municípios da região sempre tem reclamações referente à saúde, deslocamento. Então nós brigamos muito pela construção do hospital regional aqui no Planalto Norte. Eu quero saber se isso um dia vai sair do papel, vai acontecer. Então essa é a nossa expectativa e esperamos isso da LESC ligar por nós nesse sentido junto ao governo do estado. Que é o equilíbrio. Muito bom dia. Vale salientar que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ela na 19ª e na 20ª legislatura, tem sido a grande parceira da administração do Executivo do Estado de Santa Catarina. Nós podemos testemunhar isso de muito perto. De forma especial, nós nos reunimos, a Bancada do Norte e também a presidência dessa casa, constantemente, junto ao governo do Estado, toda vez que algo de importante nos é chamado e que a gente tem que colocar o nosso time em campo de uma forma mais simplória para poder falar. O que é colocar o time em campo? É apontar quais são as deficiências de cada região. E a Bancada do Planalto Norte tem feito isso com muita eficiência. O fato é que já foram investidos aqui no Hospital de Mafra 80 milhões de reais. Isso é um primeiro passo. E nós aqui damos condições para que o governo do Estado faça isso. Agora, no período pré-recesso, nós tivemos a oportunidade de aprovar matérias importantíssimas, voltadas inclusive a incentivos fiscais. Nós acompanhamos para a par e passo a passo as ações do Executivo, que essa é a função do Legislativo, e quando nós estamos acompanhando essas ações, nós deixamos muito claro. E isso reverberou, isso refletiu na conduta da administração do Estado, no que diz respeito à região serrana do nosso Estado, região de Lages ali, e a região do contestado. Fato é que em todas as reuniões do Santa Catarina levadas a sério, o governador cita essa preocupação que ele tem com o Planalto Norte. Sou testemunha aqui também
dos recursos que são enviados via emendas parlamentares e que, graças a Deus, elas têm sido pagas. Talvez seja o reflexo da boa parceria da Alesc com o governo do Estado, e muitas delas são encaminhadas para a saúde aqui. Eu, de verdade, eu não vejo mais daqui para frente espaço para que a gente tenha no Estado de Santa Catarina uma região a ser esquecida, não só por esse governo, por qualquer governo que venha. Santa Catarina está ficando cada vez menor. Nós temos um problema muito grande em relação aos migrantes que chegam no Estado. Nos últimos 5 anos, nós contabilizamos praticamente 370 a 400 mil pessoas que chegaram aqui. Essas pessoas precisam de saúde. Essas pessoas elas precisam ser assistidas. E não tem deixado de acontecer isso. Então, na função específica de legislativo, de Assembleia Legislativa, o que nos cabe ser feito está sendo feito pela bancada do Norte, pelos 40 deputados de uma forma conjunta, muito bem capitaneadas pelo nosso presidente Júlio Garcia. E vale ressaltar, principalmente no que diz respeito à saúde, nós temos parte delas que são engessadas para a saúde, então a gente tem feito a nossa parte também. E muitas vezes deputados, a exemplo do Dr. Vicente Caro Preso, que ultrapassa esse valor que é obrigatório, das emendas parlamentares serem cedidas para a saúde, são destinadas dessa forma. Então, mais uma vez, a gente mostra que a Assembleia Legislativa é uma grande parceira dos catarinenses, é uma grande parceira do governo que esteja ali, sem pautar questões partidárias. Nós estamos aí com um saldo positivo para o catarinense, graças a Deus. Bom dia a todos. Antes de responder a pergunta, eu quero aqui agradecer a toda a Assembleia Legislativa, eu como líder do governo. Antes do recesso, nas 2 últimas semanas, nós analisamos na Assembleia 32 projetos do governo, todos aprovados sob a liderança do nosso presidente Júlio Garcia, todos aprovados com poucas emendas e emendas que contribuíram muito para o melhoramento do projeto. Isso sim é fazer uma política diferente, a Assembleia Legislativa como governo, para dar ao catarinense a condição de melhoria de qualidade de vida. Quanto às pautas aqui que são discutidas, já foram respondidas, mas as entidades, cada deputado então teve a participação e apresentou 3 ou 4 entidades conforme a sua iniciativa para poder hoje se apresentar aqui. Isso é muito importante porque também nós ficamos conhecendo o papel das entidades, o que elas fazem e o que elas necessitam, o que precisam. Aproxima muito a Assembleia Legislativa dos deputados com essas entidades que fazem um trabalho maravilhoso, que a gente sempre diz, é aquilo que o governo não faz, não pode fazer, as entidades fazem, e muitas delas com recursos enviados pelos deputados também pelo governo do Estado. Queria só, presidente, aproveitar para dizer que no Santa Catarina, levado a sério, nessa região, foram quase 200 milhões de reais investidos, colocados que estão sendo agora utilizados para várias obras de todas as cidades. Mas destaca aqui aquilo que o Fernando Trelli falou, a 477, se não me engano, 447, entre Canoinhas e Major Vieira ali, recebeu pavimento de concreto. É uma das primeiras que tem. Isso dura 30 anos. Mas outro destaque, entre que vem na região norte, e essa reunião aqui do norte, é desde Joinville até Portunhão, que vai ser assinado agora nos próximos dias 3 atas de manutenção dessa região norte, do DEINFRA, de Joinville, que vão somar 200 milhões de reais até para o ano que vem. Isso é muito investimento para a recuperação de rodovias, estradas e ajuda aos municípios. Também, amanhã, o governo do estado assina, junto com o governador Ratinho do Paraná, um grande projeto que nós todos esperávamos, que é a pavimentação entre a BR-101, Garuva, até Itapuá, pagos com recursos do governo do Paraná, que nós ganhamos o royalties dele, do petróleo, que há muito tempo vinha sido discutido. Em vez de ir para precatório, o governo então negociou para fazer essa pavimentação. E por que a importância dessa pavimentação? Porque a todo o escoamento da produção, ela vai daqui do norte, nordeste, do Planalto, da região oeste, toda a nossa produção, ela vai para o porto de São Francisco de Itapuá. De São Francisco, o doutor Vicente já falou, nós tivemos com o Renan Filho, ministro, e ele garantiu
ele garantiu que até o final do ano vai ficar pronta a licitação e ano que vem começa a duplicação. E essa agora de Itapuá também é um grande ganho para nós. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade da Assembleia Legislativa de estar aqui. É a minha primeira sessão itinerante. Estou há 20 dias no mandato e vejo isso com muitos bons olhos, porque, tanto vereador, presidente, meu primeiro trabalho lá em 2017, já estamos no terceiro mandato lá em Joinville, o primeiro trabalho que implantamos, juntamente com, na época, então, o vereador Fernando Prelli, foi o gabinete nos bairros. E, na verdade, na instância do município, tratava-se também de uma sessão itinerante do nosso gabinete em todos os 42 bairros de Joinville. E chegando na Lesc, tendo a oportunidade de participar da Lesc itinerante, para mim é uma satisfação muito grande. Quero parabenizar o presidente, por manter esse trabalho, que traz a proximidade do deputado, do parlamentar com as comunidades. Não tenho dúvidas de que é aqui que se resolvem as coisas, é na cidade, no local, conversando com as pessoas. E a pauta proposta, né, da questão do sistema viário, eu creio que é uma unanimidade aqui na região, não só nesta, né, mas em todas as pautas que falam em mobilidade. Tanto é que a principal pauta da comissão é a Serra Dona Francisca, que trata também da mobilidade. E ontem, né, quando vimos para cá, saímos de Joinville depois das 10 da noite, ficamos meia hora parados na Serra Dona Francisca em função de um caminhão parado. Então a gente vê por aí que essas pautas elas precisam contar com todo o respaldo da comissão, da representatividade do Norte aqui nesta reunião. Eu tenho certeza que contará com o apoio dos parlamentares que aqui estão. Então, podem contar com o meu apoio nisso, né? Nós queremos ser propositivos, nós queremos estar junto à comunidade para poder ouvir esta e outras demandas para trazer as soluções junto, né, aos parlamentares, à Assembleia Legislativa, fazendo a pressão junto ao governo do Estado. Então, quero agradecer, desejar aqui um bom dia para todos. Muito obrigado.